Escola da Graça Cast, começando mais um dia que nós temos esse encontro maravilhoso. Ouvinte, seja muito bem-vindo. Pastor Aloysio já está aqui nos estúdios da Vinha FM. E para você que gosta de participar, aqui vai a dica de ouro, hein? Muitas pessoas às vezes enviam mensagens para nós perguntando: você garante que a minha participação vai ao ar hoje? Então eu vou te dizer o que você vai fazer. Você vai primeiro enviar uma mensagem para o pastor Aloysio lá para interagir com ele lá nas redes sociais. Lembre-se de segui-lo no Instagram, @AloysioASilva. Você vai seguir o nosso pastor e também entrar no portal escoladagraça.com. É por lá que você pode continuar ouvindo palavras e sendo abençoado. No YouTube do pastor, não é demais dizer, se inscreva para também estar conosco toda semana. Hoje não vai ser diferente, nós continuamos aqui com participações. Tem o João Vitor de Anápolis, o Pedro que mandou mensagem já tem algumas semanas, mas hoje a sua participação vai ao ar, Pedro. Obrigado por estar tão participativo e que bom que você está gostando do programa. Primeiramente, nosso pastor Aloysio, uma ótima tarde, pastor, que bom estarmos reunidos aqui. Obrigado, Guilherme, obrigado a cada um dos nossos ouvintes. Quero cumprimentar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. E a minha oração é sempre essa: que o Senhor conceda a você espírito de revelação, entendimento, para compreender com todos os santos qual a altura, a largura, a profundidade, a extensão do amor de Deus, que excede todo o entendimento. Aleluia. Agora eu vou ter que o senhor deu a bola, né? Na palavra o senhor diz como entender o que excede o entendimento. A gente pode explicar isso hoje, pastor? Pode. Então tá, então eu só vou cumprimentar os nossos pastores e o pastor já explica, porque isso foi o próprio pastor que pregou. Se você acompanha o pastor, você sabe o que eu estou dizendo. Mas primeiramente cumprimentar pastor Luiz Rigonato, pastor Tira Dúvidas da Rádio Vinha. Bem-vindo, pastor. Obrigado, Guilherme. Boa tarde aos ouvintes. Com certeza você vai ser muito abençoado, tá? Não somente ouça, mas compartilhe esse momento, avise outros irmãos, outros amigos, para estarem conosco nesse momento agora, em que também serão muito abençoados, porque o pastor Aloysio, ele é sempre uma fonte muito rica de revelações, né? Há muito ouro e muitos tesouros. Pastor Aloysio tem a habilidade de compartilhar e revelar os tesouros escondidos de Cristo. Você vai ser muito abençoado. Aleluia. Pastor Arlão Oliveira, Amém. Nosso pastor da Videira Recanto do Bosque. Isso. Que inclusive está ministrando nas redes sociais do Seminário Profético, né, pastor? Uma ótima tarde. Exatamente. É um prazer estar com você que está nos ouvindo, vocês que estão nos ouvindo. E tenho certeza que o Senhor vai ministrar algo no seu coração, você vai crescer em revelação, em sabedoria, do pleno conhecimento da verdade. Fique conosco e agora, aproveita, nesse momento, está iniciando o programa agora, manda uma mensagem, vai no seu WhatsApp, né? Manda uma mensagem aí para 20, 30 pessoas, para os seus grupos aí, que nós estamos começando o programa agora, para que outros sejam abençoados como você vai ser abençoado aqui hoje. E realmente, estamos falando sobre esse assunto, estou preparando aí, escrevendo um livro. Aleluia. E tenho certeza que vai ser uma ferramenta para abençoar e edificar o corpo. Glória a Deus, com certeza vai nos abençoar muito aqui, falar das profecias. Pastor Aloysio iniciou o programa lendo para você, na verdade lendo não, né? Recitando a palavra de Deus de Efésios 3:18. E eu não pude evitar, pastor, porque o senhor disse compreender o amor que é incompreensível. Como que está escrito na palavra? Quando a gente pensa eu entendi tudo do versículo, o senhor vem com a palavra nova. Não, o que está escrito é o seguinte: Paulo, ele ora, né, pelos Efésios, que é uma coisa maravilhosa, porque a carta aos Efésios é considerada a mais elevada, né? E isso implica o quê? Que os Efésios também eram cristãos maduros, porque você manda a carta mais elevada para aqueles que têm capacidade de receber. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja madura. Essa igreja madura, Paulo ora por ela, para ela entender o quê? Verso 18. Então, estou lendo Efésios 3:18. A fim de poderdes compreender com todos os santos, todos nós temos que entender
a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ou seja, as dimensões do amor de Deus, não é? E aí, o que você está mencionando é o verso seguinte, que diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então o texto fala que temos que conhecer o amor de Cristo, mas esse amor excede todo o entendimento. Isso é uma coisa realmente interessante. Para você compreender esse versículo, você tem que recorrer às vezes ao significado da palavra. Então você tem aqui a palavra primeiro, e conhecer o amor de Cristo. A palavra conhecer aqui, gnosco. Gnosco é conhecer num sentido, como é que eu vou dizer, emocional, experiencial. No Velho Testamento, na Septuaginta, esse verbo ele é usado no sentido sexual, né? E então Jacó conheceu Lia e esta concebeu, entendeu? Quer dizer, o verbo gnosco ali significa, na verdade, o próprio ato sexual. Ou seja, relação íntima. Quer dizer, exatamente. O Rigonato fez a definição exata. Gnosco significa um conhecimento por experiência. Por experiência. Então, sentir, você tem que sentir. Não estou dizendo que você vive por sentimento, mas nós somos seres emocionais. Então é importante você sentir. Em algum momento você tem que sentir. Você não tem que viver com base nisso, porque você não sente o tempo inteiro, né? Você tem que viver pela fé. Mas é preciso conhecer o amor de Cristo na sua experiência, que excede todo entendimento. A palavra entendimento aqui no original é gnose. E esse entendimento, aqui essa palavra gnose, significa entendimento do mundo, natural, né? Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, o amor de Cristo é algo que o conhecimento humano lá fora não é capaz de entender nem traduzir. A mente lógica. Isso, natural. Sim. E a fé também é lógica. Sim. Né? Mas a mente natural não é capaz de entender. E o resultado é que você então vai ser tomado de toda a plenitude de Deus. Ou seja, você vai ser cheio de Deus. Agora, se você pergunta aí para um irmão, qualquer que seja, um pastor, né? Como é que você pode ser cheio de Deus? Vai usar o texto. Ele vai te dar uma fórmula. Não, se você ser cheio de Deus, se orar muito. Então, quanto mais você orar, mais cheio de Deus você vai ser. Eu não discuto isso, né? Outros vão dizer, não, você é cheio de Deus se você orar em línguas. Também não discuto. Outros dizem, não, você vai ser cheio de Deus se você vencer o pecado, né? Então, todo mundo vai te dar alguma fórmula, mas eu nunca ouvi, e olha, eu tenho 37 anos de ministério, nunca ouvi um pastor dizendo que você vai ser cheio se entender que é amado. Verdade. Isso é. Mas é exatamente o que está escrito aqui. Paulo está dizendo que você vai ser cheio da plenitude de Deus se você entender o quanto é amado pelo Pai. O texto define isso, né, pastor? Essa revelação que tá aí, mas ninguém nunca explorou, nunca usou. O que aconteceu? Nós já lemos tantas vezes esse versículo. Eu na verdade, tem até uma música do Jesus Culture famosa, né? Dizendo da largura, we wanna know how high. Essa música é famosa. E, no entanto, a gente não percebe que existe muita riqueza aí, né, pastor? Ah, não, mas eu não falei nada. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é um poço de água viva, né? O que são, vamos só, já que estamos falando disso aqui, né? O que são essas 4 dimensões? Elas têm um significado. Largura, comprimento, altura e profundidade. Isso. O que segundo o Evangelho, a largura é que atinge a todos. O amor de Deus não tem distinção, ele é para com todos e em todas as épocas. Aí depois vem o comprimento, eu me antecipei, né? O comprimento é que o amor de Deus é do começo até o fim, é de Adão até a volta de Jesus. O amor dele nunca muda, isso é o comprimento. Aí depois fala da altura. Jesus disse, ninguém desceu do céu. Perdão, ninguém subiu, senão aquele que de lá desceu. Só ele. Então, quem é o único que sabe a altura? É Cristo. Ele percorreu essa altura. A última dimensão é a profundidade. A Bíblia fala que na sua morte ele desceu as partes mais baixas ao Hades. Meu Deus. Desceu ao inferno. Então, essa é a profundidade. Ele se fez maldição no nosso lugar, tomou o nosso castigo e desceu até a região dos mortos. Mas lá ele proclamou a sua vitória.
né? Então você vê, até meditando nessas palavras, nessas expressões, você pode ser enriquecido. A palavra de Deus é maravilhosa, mas é preciso ter disposição de meditar. Mas maravilhoso é estar aqui no Escola da Graça Cast, viu, pastor? Que é isso? Que aplicação maravilhosa dessa comprimento, altura, profundidade. Eu não sei se o senhor tem mais coisa para dizer desse texto, mas assim, se eu não interromper, nós não vamos ter participação de ninguém, porque o pastor tem muita riqueza. Fala, não para, pastor. Se olhar a Bíblia, quantas vezes por dia, pastor? Olha, não funciona assim quantas vezes por dia, né? Eu normalmente tenho o meu momento devocional. Amém. Aí eu leio a Bíblia. Mas eu falo a palavra o dia inteiro. Glória a Deus. O dia inteiro. Eu falo, eu declamo, eu confesso. Né? Eu gosto muito de salmos, né? Então eu memorizo muitos textos de salmos, principalmente os proféticos. Salmos proféticos são os que eu mais gosto. E isso tem poder, né? Por quê? Porque esse versículo, por exemplo, você, à medida que você fala, você repete, ele vai ganhando dimensões na sua mente. As pessoas não entendem isso. Ele vai ampliando as dimensões. As aplicações. As aplicações. Né? Isso é algo poderoso. Então eu estava confessando hoje Filipenses 4, né? Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades pela oração, pela petição, pela súplica. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. É maravilhoso isso. Então você tem que pegar o texto aí. Como é que eu confesso? Eu ponho na primeira pessoa. Então eu digo: eu não ando ansioso de coisa alguma. Não ando ansioso por nada. Eu não fico ansioso por necessidades, mas também nem fico ansioso porque eu tenho que pregar. Eu não fico ansioso por nada. Antes, eu apresento ao Pai minha necessidade. Aí eu estava meditando hoje, né? Estava falando com o Senhor. E o Espírito Santo mesmo falou comigo, falou: só isso que você pode trazer. Não espere trazer outra coisa. O que você tem para trazer é só a sua necessidade. É que tem muita gente que fica acusado, né? Falar: toda vez que eu vou orar, só fico falando para Deus do que eu preciso, porque é só o que você tem. O que você tem são necessidades. Então, traga a sua necessidade. Exato. Né? Não ande ansioso. E a paz de Deus vai guardar a sua mente e o seu coração. Então, o que guarda você? É a paz. Então, se você não está em paz, amigo, sua mente não está guardada. Nem o seu coração. Está vulnerável. Agora, o que é essa paz? Essa paz é do descanso. Meu Pai vai cuidar disso aqui. Pastor, o versículo 19 do mesmo capítulo que o senhor referiu, o 4, né? Ele fala assim que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades por meio de Cristo Jesus. O senhor falou, né? O que nós temos é necessidade. E Deus tem a provisão. Deus tem a provisão. É uma combinação perfeita, né? Se você reconhecer que aí você pega e chega diante de Deus, não precisa de nada. Meu Deus. Que cria um problema. Aí você tá igual Deus, né? Porque o único que não precisa de nada é Deus. Né? Deus não precisa de coisa alguma. Ele existe por ele mesmo. Aí você chega diante de Deus sem necessidade, você não é gente. Você chegou como outra coisa, um anjo. Entendeu? Você não vai ter favor. Mas o favor é para aquele que traz o que tem. E o que nós temos é o não ter. O que nós temos é o não ser. Aí nós trazemos para Deus a necessidade. Aquele que é o eu sou. Se alguém pode questionar, pastor Luiz, porque a Bíblia também diz que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aí pode perguntar, então... Efésios 1:3. Efésios 1:3, né? Por que então pedir se eu já sou abençoado nessa medida, né? Não, mas a gratidão não tira o pedido. Entende? É que as pessoas pensam o seguinte: se eu estou agradecendo, então eu não preciso pedir mais. Não, mas não há contradição nenhuma. Eu posso te pedir um copo d'água e já te agradecer. Sim. De antemão. Sim. Né? E quando não, um copo d'água, você nem me deu ainda. Eu falo: grato, obrigado, hein? Obrigado pela sua disposição. Aí daqui a pouco o copo d'água chega. Então eu pedi e agradeci. É de Deus.
Mas Paulo diz claramente, o mesmo Paulo que escreveu Efésios 1:3, ele diz lá em Filipenses 4, faça conhecida diante de Deus pela petição e pela súplica todas as suas necessidades. Uau. Então veja, a gratidão é fundamental, mas gratidão não significa que você não pode pedir, meu Deus do céu. É porque as pessoas às vezes levam ao extremo um único versículo, sem entender o conselho de Deus, né? E essa é a frase: hoje eu não tenho nada para pedir, só agradecer. Aleluia, né? Você só tem a agradecer. Eu só vou te ser franco, eu nunca cheguei nesse dia. Olha, eu já tenho, vou fazer 60 anos. Não cheguei, nunca fiz essa oração para Deus. Nunca. Senhor, não tem nada para pedir. É incrível, eu sempre tenho. Eu sempre tenho. A nossa necessidade é o tempo inteiro. Mas também eu posso te dizer que eu nunca cheguei diante de Deus sem algo para agradecer. Amém. Amém. Por quê? Porque Ele ouve a oração. Né? Essa é a certeza. Mas essa história de que eu não tenho nada para pedir, só agradecer, isso aí é frase de... Oh, Deus, nem sei. Quando eu era mais jovenzinho, minhas filhas eram pequenininhas, eu não me lembro como era o nome disso, mas tinha umas figurinhas de umas menininhas, né, bem desenhadinha, e tudo vinha escrito: amar é. Lembra disso? É um cartoon, né? Você não lembra disso? Eu lembro demais. Aí tinha uma frase. Adesivo, isso mesmo. São os adesivos de amar é. Aí vem as definições. Aí tinha uma que era assim: amar é nunca ter que pedir perdão. Não lembra disso, não? Aí eu falava para minhas filhas: isso tá errado. A bonequinha é bonitinha, mas o que ela tá falando é dragão. É uma coisa demoníaca. Entendeu? Amar é exatamente o contrário. Sim. Amar é você pedir perdão. Entendeu? Quem não pede perdão é só Deus, porque Deus não erra, né? Então tem que ter muito cuidado com essas frases, né? Nada pedir, só agradecer. Mentira, mentira. Você é um safado mentiroso. Você tem muito que pedir, sim. Pede logo. Para com essa conversa. Jesus, na verdade, a gente não vê, você falou aí, eu lembrei. Não lembro nenhuma vez de Jesus nos evangelhos pedindo perdão por algo, né? Nem pode. Então tem coisas que você não vai encontrar no evangelho. Jesus não vai pedir perdão. Por quê? Porque ele nunca errou. Amém. Segundo, também ele não pede conselho. E nem aceita conselho. Entendeu? Então você vai encontrar ocasiões, por exemplo, Pedro chega para ele e fala: mestre, Jesus está contando que é para Jerusalém morrer. Está lá em Mateus 16. Aí Pedro diz assim: mestre, o que é isso? Isso de modo nenhum te acontecerá. Pedro queria dar conselho para Jesus. Aí o Senhor fala o que para ele? Arreda, Satanás. Sai de perto de mim. Você não dá conselho para Jesus, né? Na multiplicação dos pães, né? O pessoal chega para Jesus e quer dar um conselho para ele: mestre, despede as multidões. Não vamos ser francos, não tem bom senso isso? Está pregando o dia inteiro, esse povo está com fome. Está aí te ouvindo, né? Entendeu? Então, quer dizer, Jesus não ouve conselho. Não tente aconselhar Deus, não tente ajudar Deus, né? O que o Senhor responde para os seus discípulos? Dê vocês mesmos. Pode dar. Meu Deus. Arrepender na hora. Você está vendo o problema? Vai lá, resolva. Eu acho maravilhoso isso, porque Ele é Deus. Então, isso não vale para você que está me ouvindo, ok? Então, você tem sim que pedir perdão. E olha, não é poucas vezes na vida, não. E receba conselhos, né, pastor? Também. Porque você não é Deus, receba conselhos. Você não é Deus. Ouça aqueles que estão próximos de você e que são sábios. Amém. Tem muita gente participando, então já vou puxar o João Vitor de Anápolis. Um abraço para os irmãos da nossa igreja de Anápolis e todos que nos ouvem também de lá. Pastor, graça e paz, eu tenho 21 anos e ainda não concluí meus estudos para poder entrar em uma universidade. Mesmo tão jovem, eu já tenho um negócio. Consigo, inclusive, ajudar a minha família dentro de casa. Tudo uma benção. Mas eu sinto que ainda falta algo mais. Eu tenho orado na busca de orientações e, às vezes, me sinto ingrato com Deus. Eu estou errado por ter esse sentimento, pastor? Essa insatisfação de sempre querer mais? Então, querer mais é errado? Assim, onde está o problema do querer mais? Eu acho que ele está sentindo assim, pastor: eu já tenho tanto e eu ainda peço mais para Deus. Talvez ele esteja confundindo isso com ganância, né? Então, a ganância realmente é pecaminosa.
A Bíblia fala que aqueles que querem ficar rico rapidamente caem em muitos laços. Não diz que você não possa ficar rico devagar, mas diz que o rapidamente é sinal de ganância. Mas veja, querer mais é a base de todo o desenvolvimento. Entende? Por que você tem um celular cada vez melhor? Porque alguém em algum lugar quer mais, né? Não quero mais do que isso, eu quero ir além disso. Então, você é um pai de família. Eu sei que não é o caso aqui do João Vitor, né? Que ele ainda está estudando, 21 anos, mas você é um pai de família. Você quer dar para sua família um carro. Depois você quer dar uma casa. Depois você fala, gente, meus filhos estão na idade escolar, eu quero que eles estudem na escola particular. Você dá a escola, entendeu? Aí você fala, esse cara é ganancioso? Não. Ele está querendo mais. Por quê? Porque isso é o que se espera da dignidade de um homem, um pai de família. Sim. Agora, aquele cara que não quer nada, acomodado, tá tudo bom desse jeito, eu ganho 3.000 por mês, tá muito bom, não precisa mais do que isso. Eu moro com os meus pais, eu já tenho 35, não tem problema. Ah, Deus que me livre desse cidadão. Eu tenho problema Vamos com gente imaginar, assim. Pastor, que ele seja casado e tem essa comodidade, né? A esposa comodismo. Comodismo, desculpa. Comodidade é melhor, né? Mas a esposa vai ficar agoniada, né? Com o marido que é tão... A não ser que ela seja igual a ele, né? Isso. Se os dois combinarem, é tudo um casal de jeca. Agora, se ela for uma mulher que quer melhorar de vida, quer prosperar, isso não é pecaminoso, não é errado. Deus nos criou para isso, para querer expandir em todas as áreas. Se ela for assim, vai ter uma crise conjugal violenta. É uma dinâmica de vida produtiva, né? Quando alguém quer algo mais, ele faz por onde? Ele tem atitude, ele é proativo, né, pastor? Exatamente. Mas a gente fica vendo, né, no caso do João Vitor, que ele se sente condenado, né? Ele se sente condenado. Por querer. Ele deveria já estar, com 21 anos, deveria estar satisfeito. Mas você só tem 21 anos, não é hora de ficar satisfeito. Não é. Ninguém deveria estar satisfeito com o que tem aos 21 anos. Né? Eu, chegando nos 60, posso até ter esse privilégio, falar, não, vamos deixar para os mais novos. Mas eu quero mais, imagina. Pronto. Eu com 60 estou querendo prosperar. Imagina o João com 21. É o João Vitor, meu amigo, você tem que prosperar. Entende? Vai trabalhar, vai estudar, aprenda habilidades, resolva problemas. Não caia nessa mentalidade progressista, esquerdista, não é? Que condena todo tipo de prosperidade, porque é capitalismo, isso é algo selvagem, mas são todos hipócritas. Eles só pregam isso enquanto não tem. No dia que tem um empreguinho melhor, eles não distribuem, não dividem. Não abre mão. Não abre mão. Então não caia nessa conversa. Alguém pode perguntar, pastor, e eu pergunto também para o senhor, o limite do sonho, da ilusão, da ambição, esses limites, porque sonhar também é legítimo, né, pastor? Estou chamando de desejos profundos. Né? É o seguinte, vou te dizer, na minha opinião, é claro, não estou falando uma fórmula, Deus me livre de dar fórmulas, mas é assim que eu me guio. Aquilo que não persiste é fantasia, é ilusão. O que não permanece no coração, o senhor está dizendo? Você esquece, não persiste. Entendeu? Queria muito tal coisa, mas daqui a 3 meses eu estou querendo outra. Isso aí, o nome disso é fantasia. Entendeu? Agora, tem coisas que não saem de você. Você até luta contra, mas não sai de você. Então, a minha definição pessoal é o seguinte: fantasia é algo que veio de fora e atingiu você. Sonho, não. O sonho tem você. A palavra... Não é você que tem o sonho. Nasceu dentro de você. Ele nasce em você. Entendeu? Não foi ninguém que colocou. Sim. Entendeu o que eu estou dizendo? Normalmente as fantasias são baseadas em quê? Propaganda, comparação, né? Ver coisas na internet. Ou seja, fantasias são coisas que vêm de fora. Mas sonhos não. Sonhos brotam do coração. Deus gera o querer, né, pastor? E o efetuar. Ele gera o querer. E como é que eu separo os dois? É que o sonho você não pode ficar sem ele. Você vai ter que ir atrás dele.
Entende? Você não consegue viver sem. E olha, querido ouvinte, não fica pensando que sonho é só coisas, vamos dizer, piedosas da igreja, né? Eu tinha um sonho. Vou te dizer, eu tinha um sonho. Meu sonho era ser professor. Olha que coisa. Só. Vê se isso é sonho, mas era o meu sonho. O senhor é um grande professor. Era um desejo pastor. forte, pastor? Era forte. Eu estava me preparando para isso. Eu estava me preparando para isso, estava fazendo faculdade. Tinha um professor que gostava muito de mim. Ele já tinha conseguido para eu estudar na Itália. Eu estava muito empolgado fazendo o meu curso de psicologia. Porque eu queria dar aula, mas dar aula na universidade. Mas quem dá aula no ensino fundamental tem o mesmo valor. Então eu queria ser professor. E aí Deus pega e traz uma mudança completa na minha vida. E gera um sonho agora de ser um pastor. Mas Deus é tão bom que Deus sempre pega aquele seu talento antigo e Deus amplia ele. Então você era pescador de peixe, Pedro, agora vai ser pescador de homens. Então meu sonho era dar aula na universidade. Deus me colocou para dar aula na igreja. Sim. Eu considero uma... Meu Deus, isso com louvor. Foi o que eu disse, o senhor é um grande professor. Então eu não tenho como fugir do sonho. O sonho permanece. Agora as ilusões, as fantasias, devaneios, tudo isso passa. Então não seja apressado com as coisas. Dá tempo. Porque se depois de amanhã você esqueceu... fantasia. Olha Deus. Teve uma vez que meu pai disse assim pra mim, falou, não, é porque eu tô apaixonado naquela garota. Ele falou, não, bebe água que sai no xixi. Assim, é mais ou menos aí. Tranquilo, vai passar. É, mais ou menos aí. Dê tempo ao tempo. Agora... Bem do pastor Regonato. Mas agora, você me contou essa parte da história, mas tem uma outra parte da história que eu já ouvi a seu respeito. Eita. É que você já estava apaixonado na sua esposa desde a adolescência. É verdade. É verdade pastor. isso? É verdade. Então... 12 anos, pastor. 12 anos, 12 anos eu vi ela a primeira vez num retiro. E o Rigonato tentou de todo jeito acabar com essa história de amor. Eu contando aqui que você falou, não, eu tô apaixonado, bebe água que sai no xixi. Entendeu? Mas olha aí, você bebeu água. Muita água. Mas não saiu. Nada. Por quê? Porque não era algo de fora, era de dentro. E tem que contar, meu pastor, que ele casou com ela. Sim, não, os ouvintes têm que saber. Porque a história de amor tem um final feliz. Não saiu, apesar de todo o impedimento que o Rigonato tentou fazer. Pois é. Não foi suficiente. Não foi. Glória a Deus. Matar um sonho é difícil. É difícil. Mas como eu estava dizendo, não fique pensando que sonho é só coisas da igreja. Não, você tem um sonho de ser professor, é bom, tem um sonho de ser um advogado, tem um sonho de ser um médico, né? Ter uma família. Sonho de ter uma família, sonho de ser mãe. Sim. Né? Tem mulher que não quer ter profissão, ela quer cuidar de filho. Entende? Essas coisas são de Deus, você deveria correr atrás delas. Glória a Deus. Pastor, nós temos um áudio que vem inclusive de fora, do Titus Stevens. Ele pediu, falou, por favor, eu quero participar. Então, nós vamos ouvir esse áudio no próximo bloco aqui do Aplique a Graça e o pastor responde na sequência. O Titus, que inclusive é líder estudantil lá na faculdade onde ele estuda, onde ele está, líder estudantil da Mocidade. Então, vamos ouvir o que diz Titus Stevens ao pastor Aloísio. Vamos ouvir. Querido pastor Aloísio, recentemente tenho percebido um foco no ensino contemporâneo gospel sobre um ênfase no sofrimento. Dizem que Paulo sofreu por Cristo e isso está sendo interpretado como uma coisa que crentes deviam passar. E se não passar, te faz menos crente. Nós que pregamos a graça, qual é a nossa posição sobre sofrimento por Cristo? Deus permite a perseguição para o bem? Olá, querido Titus. O Titus é filho do nosso querido pastor Giles. E o Titus, ele estuda na Universidade Oral Roberts, que fica na cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. E é uma grande universidade evangélica. E ele é líder estudantil lá. É uma pessoa, eu admiro muito. Talvez nós não entendamos o que isso representa, mas representa muito. Né? Representa muito. Só dele estar nessa posição já ganha bolsa. Poxa. Quer dizer, já não paga. Você tem uma noção. Ele tem acesso a toda a liderança da universidade e todos os preletores que vão lá.
Ele tem acesso às maiores cabeças evangélicas nos Estados Unidos. Está sobre milhares de alunos, né, pastor? Exatamente, tem uma influência grande e eu louvo a Deus porque ele está lá pregando o Evangelho da Graça. Bom, aí ele faz essa pergunta sobre sofrimento. Muito bem, tem 2 tipos de sofrimento. Tem o sofrimento que é resultado do pecado, da maldição. Eu não creio que Deus queira que nós vivamos nele. Então faça o que puder para se livrar dele. Né? Você tem uma enfermidade, tem um remédio que resolve, livre-se disso. Entendeu? Sim. Mas tem um outro tipo de sofrimento, que é o sofrimento realmente mencionado nas epístolas, que é o sofrimento por amor a Cristo. Esse sofrimento é inevitável. Paulo diz: todo aquele que quiser seguir a Jesus piedosamente será perseguido. Então é um decreto divino. Você vai ser perseguido. Em alguns lugares, a perseguição é mais psicológica. Né? Pessoas fecham portas para você, não te dão emprego, não fala que não gosta de crente. Você sabe, você não pode falar mal de nada. Você não pode falar mal de nenhum tipo de pessoa, mas crente pode. Né? Detonar com os crentes não é crime. Então, há perseguição em países que são assim. Há outros países em que a perseguição envolve sofrimento físico e às vezes até martírio. Sim. Por amor a Cristo. Então, Paulo diz lá em Romanos capítulo 8 que nós não fomos chamados só para crer. Fomos também chamados para sofrer por amor a Cristo. E Jesus disse lá em Mateus 13 que muitos recebem a semente, mas se escandalizam quando vem o quê? A perseguição. Escandalizam. Então, é muito sério isso. Então, o crente tem que aprender que a perseguição da fé faz parte da vida cristã. Faz parte do evangelho. Paulo diz que isso é um privilégio, ok? Agora, mesmo esse sofrimento, você não corre atrás dele. E se você puder correr dele, você deve fazer. Não precisa sofrer propositalmente, né, pastor? Porque aquela história, não, eu estou sendo perseguido por amor a Cristo, então eu não vou fazer nada. Não tem essa postura, entendeu? Paulo, por exemplo, você vê Paulo sofrendo muito, né, no livro de Atos. Mas lá no final, você vê que a postura dele mudou. Quando ele é preso, ele fala para o cara: escuta, você sabe que eu sou cidadão romano? Ele poderia simplesmente ser açoitado lá e ficar calado. Sim. Ele falou: você sabe que eu sou cidadão romano? Na hora que ele falou isso, todo mundo ficou com medo, porque você não podia açoitar um cidadão romano. E aí bajularam ele, colocaram ele lá para fora e tal. Então você vê, Paulo... E ele aceitou tudo, né? Claro, Paulo usou da cidadania romana para impedir de sofrer. Nada de errado, entendeu? Agora mesmo nós estamos com um problema muito sério lá em Moçambique, né? O país está na beira de uma guerra civil. Misericórdia. Há muita agitação social. O que eu fiz? Tirei os nossos missionários que estão lá, levei-os para a África do Sul. Por quê? Porque eu não quero que eles sofram. Entendeu? Mas eles foram chamados. Sim, mas a perseguição veio. Quando a perseguição vem, você foge, né? Então, quando você é missionário e estrangeiro no meio de uma situação dessa, você fica muito vulnerável. O próprio Cristo teve momentos que tentaram pegá-lo e não era o momento dele. Ele saiu. Ele não deixou ser entregue. Então, essa postura é fundamental, Titus. Nós sofremos sim por amor a Cristo, não tem como fugir disso e nem preciso pregar também. Vai acontecer. Esse é um fato da vida espiritual. Tudo que Cristo sofreu. Mas estando ao seu alcance, né, fuja dele. Pastor, a igreja, por exemplo, falando sobre sofrimento, né? Eu ouvi um pastor afirmando isso de maneira categórica, né? E ele, na afirmação dele, ele diz: olha, assim como a igreja primitiva, nos primeiros séculos, sofreu uma perseguição feroz, aí ele fala assim: a igreja atual, né, que é uma igreja moderna, é uma igreja acomodada, é uma igreja gorda, ela terá que passar pela grande tribulação. Isso é inevitável. Para conferir com o que aconteceu no início, as perseguições contra a igreja, então nós teremos que passar pela grande tribulação.
Como que é isso, pastor? Eu gosto de escatologia. Bom, isso parte de um princípio bíblico que é até correto, né? O sol faz a planta crescer. A perseguição te faz amadurecer. Então, eu não creio que toda a igreja vai estar aqui na época da grande tribulação. Mas me parece muito claro que uma parte vai estar. E essa parte que estará aqui, ela não vai sofrer a ira de Deus. Por quê? Porque são crentes. Mas vão sofrer a ira do dragão, a ira do diabo. Então a perseguição, o martírio vai ser muito grande. A perseguição da besta. Aí fica a questão, né? Por que esse pessoal tem que passar por isso? Porque Jesus tem que voltar para uma noiva madura. Crianças não se casam. Preciso crescer para casar. Todos irão amadurecer. Né? E aí o que acontece? Nós cremos então que o arrebatamento tem 2 momentos. Tem um primeiro momento antes da grande tribulação, que é como se ele estivesse pegando as primícias, ou seja, os que ficaram maduros antes da colheita, os temporãos. Então não é a maioria. Aí depois, no final da grande tribulação, quando Jesus voltar nas nuvens, vai enviar os seus anjos que vão arrebatar agora os outros. Então é isso que nós cremos. A igreja alguns vão ter sim que passar. Mas não é a vontade primária de Deus, né, pastor? Que passemos, sofrimento? Que passemos pela grande tribulação? Não. Deus gostaria que todos amadurecessem. Isso. É o que eu te disse, né? A grande tribulação tem 2 lados. Tem a ira de Deus e a ira do diabo. Então a ira de Deus não pode vir sobre o crente. Mas a ira do diabo vem. E eu sei que é chato falar isso, mas é sim a vontade de Deus que você sofra por causa da sua fé. Porque isso vai resultar em glória para você. Paulo diz sobre excelente glória. Deus quer que você seja glorificado num nível muito mais elevado, né? A recompensa, o galardão, muito maior para você. Então, sofrer por amor ao Senhor tem que ser motivo de regozijo. Jesus disse o quê? Bem-aventurado. Quando você passar, bem-aventurado os perseguidos, né? Quando mentindo disserem todo mal contra vós, calúnia. Né? Eu tenho sofrido calúnias em muitos lugares. Jesus diz o quê? Regozijai-vos e exultai. Aleluia. O que significa regozijar? Regozijar é ficar muito alegre. Muito alegre. O que é exultar? Exultar é pular de alegria. É porque a gente não sabe o significado das palavras. Pular de alegria. Então fique muito alegre e até pule de alegria. Porque assim perseguiram também os profetas que viveram antes de vocês. Olha que poucas coisas na vida faz a gente pular de alegria, viu? Perseguição com certeza não é uma dessas. Não, mas Jesus disse que é um grande privilégio. Isso significa que haverá sim glória sobre a sua vida. Uma vez, isso quem conta é o Watchman Nee. Mas eu tive uma experiência muito parecida com a dele. Ele conta que ele era um aluno brilhante na faculdade, largou tudo para servir a Deus. E um dia ele encontrou um ex-professor dele, e o ex-professor falou para ele, não perguntou para ele o que ele estava fazendo, ele contou, e o professor disse para ele: olha aí, o que sobrou? Que desperdício, né? Sua vida para nada. E ele conta que ficou ali em silêncio, mas ele disse que naquele momento ele sentiu o Espírito vindo sobre ele. Entendeu? Porque ele estava sendo desprezado por causa da sua fé, do seu chamado. Então, isso é algo que todo crente tem que experimentar em alguma medida, né? Mas, como diz Pedro, se é para ser perseguido, não seja por causa de vida errada. Pecado. Não seja porque você roubou, mentiu, votou no partido errado, nada disso. Se é para ser perseguido, seja por causa da fé no Evangelho, no Cristo que salva por meio da cruz. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Vamos fazer um rápido intervalo aqui, não tem jeito. Mas na volta, pastor Aloysio, ele vai não só responder a um irmão que é de outra denominação, uma irmã, melhor dizendo, e ela diz que está ouvindo as palavras e sendo transformada,
como nós vamos comentar uma notícia de alunos nos Estados Unidos que estão sendo desafiados num campeonato bíblico a decorar a maior quantidade de versículos que elas podem. São mais de 320 crianças e adolescentes participando do campeonato e eu volto perguntando, você ouvinte, quantos versículos você sabe de cor da palavra de Deus? Apto intervalo, o Escola da Graça Cast está no ar e já volta. De volta no Escola da Graça Cast, você que está nos acompanhando pelo YouTube, pela Rádio Vinha, de todos os lugares, seja muito bem-vindo. Aqui com o pastor Aloysio, o pastor Luiz Gonato, o pastor Arlan Oliveira e a pergunta de uma irmã, antes da notícia dos alunos que estão decorando versículos bíblicos numa maratona nos Estados Unidos. Eu leio a participação dessa irmã que não se identificou, mas disse assim: pastor Aloysio, sou de outra denominação e eu tenho ouvido as pregações constantemente. Minha vida tem sido transformada após entender que Jesus já pagou o preço, que eu não preciso viver com medo de Deus. Saber disso afetou todas as áreas da minha vida, inclusive meu casamento. Agora, no nosso relacionamento, não vivemos na cobrança um do outro. Minha vida finalmente está sendo transformada. Fico muito agradecida pelas mensagens que ouço na rádio, pastor. E gostaria de saber, a graça funciona assim mesmo? É de forma literal nos relacionamentos, pastor? Eu fico feliz de ver esse testemunho, porque este fato é o poder do Evangelho, é de nos transformar. Não é você que se transforma, nem é um discipulador, alguém que vai te transformar. Não, você é transformado porque você está vendo a Cristo, tem a sua mente renovada com a verdade do Evangelho. E como nós mencionamos aqui no começo, isso tudo tem a ver com o amor de Deus, né? Então ela experimentou que ela é amada. Isso significa que não tem mais ira sobre ela, significa que não tem mais condenação sobre ela, porque ela é amada. Então, saber que é amado é a grande verdade do Evangelho. O que Jesus disse para Nicodemos, né? Porque Deus amou o mundo de uma maneira extraordinária, de uma maneira indescritível, de uma maneira poderosa, né? Então, quando você entende esse amor, você é mudado. Mas aí a pergunta que ela faz depois é se a graça realmente funciona, né? Porque as pessoas, elas querem mandamentos para cumprir, mas você, na graça, você não está debaixo de um mandamento simplesmente, você agora recebeu algo. Então a vida funciona assim: quem é abusado vira abusador, né? Quem é amado vai amar também. Paulo diz: porque você foi muito perdoado, você vai perdoar também. Então tudo depende do que você recebeu. Se você vai para o culto e o pastor só prega condenação, você chega em casa, você faz o que com seu cônjuge? Condena. Mas se você chega no culto e o pastor diz: você foi perdoado, não tem mais condenação, não tem pecado grande demais, você chega em casa, olha para o seu cônjuge e fala: nós todos estamos perdoados, o Senhor é bom, vou perdoar também, né? Então, quando você entende o Evangelho, e o Evangelho é a graça, o favor imerecido, você vai ser gracioso com os outros, vai ser generoso, vai ter disposição de dar. Por quê? Porque é isso que você tem recebido, entendeu? Então nem é algo que eu vou dizer para você que você tem que fazer. Não. É algo que você vai fazer. Vai acontecer, porque você recebeu perdão, porque você percebeu que é amado. Isso vai produzir comportamentos extraordinários na sua vida, muito mais elevados do que os mandamentos da lei. Mas o medo dos legalistas, pastor, é exatamente que aconteça o contrário. O senhor fala que a pessoa é totalmente perdoada, que ela é muito amada, que não tem mais nenhuma condenação, uma série de coisas, né? Aí eles falam assim: não, aí que você vai levar a pessoa a libertinagem, a se acomodar, né, completamente, a viver um comodismo espiritual. Por quê? Porque eles creem na psicologia do medo. Então, a psicologia do medo é a psicologia que é usada em toda ditadura, em toda tirania que já houve nesse planeta. Eles acreditam piamente que é isso que funciona. Então, tudo é pelo medo.
né? Então você obedece pelo medo, você faz pelo medo. Não é o que você queria fazer, mas você vai fazer por causa do medo. Então, eles vivem em função disso. Agora, uma coisa impressionante que Jesus disse lá em Hebreus capítulo 2, que Jesus destruiu aquele que pelo poder da morte mantinha escravo as pessoas. Como é que o diabo escraviza? Pelo medo. Aí chega no culto, o pastor quer que as ovelhas sejam guardadas pelo medo. É a mesma ferramenta do Mesma diabo. ferramenta. Quer dizer, Jesus, ele pastoreia igual o diabo? Não pode ser. Não é verdade? Pastor, e acredito que uma vez a nova natureza, ela é totalmente avessa ao medo. O Senhor nos ensina, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, na nova natureza, nós temos que conhecer esse amor, né? Essa dimensão do amor. E quanto mais conhecemos, menos medo. Então, realmente, Deus não governa com medo, né? Não nos governa colocando, né, medo no nosso coração. Então, mas voltando a essa questão, então muita gente é sincera, eu não questiono isso. Na sua sinceridade, ele acredita que precisa todo domingo assustar as pessoas, aterrorizá-las, né? Com medo do inferno, ou com medo da ira de Deus, ou com medo de demônios atacá-la, alguma maldição, alguma praga, ela está sempre com medo. E aí, para não sofrer essas coisas, ela então procura obedecer. Mas se acontecer alguma coisa, é porque você desobedeceu. Aí a pessoa fala, mas eu nem sei onde eu desobedeci. Onde foi que eu desobedeci? Eu não sei. Aí tem que fazer todo um levantamento, né? Pode ter sido uma maldição hereditária. Você não pecou, mas seu pai pecou. Aí você fala, estou perdido, não vou escapar dessa praga. E nós vamos sempre achar alguém que errou, né, pastor? Se você sempre procurar, vai encontrar. Aí as pessoas perto de você, te veem passando por essa luta, elas falam, deve ter pecado na minha vida também. E aí eles ficam o tempo inteiro focados em si mesmos, olhando para si mesmos, tentando se aperfeiçoar, tentando eles próprios serem aceitáveis diante de Deus. Isso não é cristianismo. Cristianismo é você olhar para Cristo. E o suposto pregador, ele chama essa advertência do medo como zelo. É terrível, né? E aí, quanto mais medo você passa nas pessoas, mais você é tido como sério. Como zeloso. Não, essa pregação do pastor Luiz, me acusaram isso já várias vezes, né? Isso aí é sorvete. Eita. É claro que existe a graça. Eles não negam, porque não tem como negar. Senão eles não são crentes, né? É claro que tem a graça, mas a graça é leite. A graça é leite. O que é comida sólida na cabeça deles? É ganhar porretada. Entendeu? É lei. Entendeu? Então, assim, santidade é superior. A graça é comida de criança. Mas é exatamente o contrário. A graça é uma comida tão sólida que poucos conseguem receber. Mas quando você recebe, a santidade segue. Sim. Entendeu? A graça é a raiz. A santidade é só o fruto de uma raiz certa. Entendeu? Porque Deus não quer simplesmente que você faça ou deixe de fazer algo porque é uma proibição. Deus quer mudar dentro de você. Entendeu? Então eu não deixo de roubar porque é uma proibição simplesmente. Não, eu não sou ladrão. Eu tenho um pai que me dá, né? Eu não estou lá fora, né, pulando o carnaval. Não é porque eu sou proibido de fazer e se eu for vai ter um demônio que vai entrar na minha vida. Não, eu não quero. Entende? Não é o que eu quero, não me sinto bem, não é a minha natureza. Então veja, Deus quer mudar a sua natureza e não simplesmente dar mandamentos, ok? Isso é Velho Testamento. Então, pastor Rigonato, na minha opinião, esses pastores, eles falam isso porque eles não creem no poder do novo nascimento. Não creem. Eles acreditam que a pessoa só muda de religião, mas por dentro continua a mesma coisa que sempre foi. Mas isso é falso. Existe novo nascimento, mudança de natureza. E isso resulta em algum momento em mudança de comportamento. Então, nós chamamos de transformação, né, pastor? Exatamente. Profunda, de natureza. Um versículo que o senhor menciona muito, e eu me alimento muito desse versículo, Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, sim da graça. Mas as pessoas invertem, né?
Elas acham que a graça é que faz você ir para o pecado. Mas aqui o texto diz claramente que a lei não é a graça. A graça, na verdade, é a garantia de que você é livre, não é? E, no entanto, pessoas se levantam para falar o contrário. A força do pecado é a lei. Pastor, a gente não encontra na natureza nenhum leão passando vontade de comer capim, né? Pois é. O leão não sente necessidade. Não é a natureza dele, né? Não é a natureza dele. Então, nós temos que crer também que o novo nascimento é uma mudança de natureza. Eu não quero mais aquela carniça que eu comia. Eu quero comer o filé mignon agora. Mudou minha natureza. Algo aconteceu comigo, não é? Agora, ninguém chega na igreja adulto, na fé. Você chega bebê. Perfeito em Cristo, mas ainda tem que ser aperfeiçoado. Esse é um mistério, né? Como é que é perfeito e tem que ser aperfeiçoado? Não tem as coordenações espirituais maduras. É um bebê. O bebê, quando nasce, é perfeito? É. Mas não escreve. Não só isso. Ele é perfeito, mas não tem dente. Ele é perfeito, mas não nasceu cabelo. Entendeu? Ele é perfeito, mas não aprendeu a andar. É perfeito, mas não sabe falar. Entendeu? Se você der Então, bobeira com ele se suja com cocô. Pois é. É perfeito, mas não sabe segurar os esfíncteres. Como é que são as coisas? Então, é perfeito. Nasce perfeito. Mas precisa ainda de ser aperfeiçoado. Só que esses religiosos não têm paciência com criança espiritual. Não tem. Não. Se você sujou a fralda, você não é crente. Se fosse crente, não estava sujando. Não, limpa. Limpa que ele vai aprender. Né? Não fica bravo com seu filho. Outro dia eu brincava isso, nem sei, esqueci qual situação. Porque tem pai, tem mãe que fica nervoso quando a criança faz cocô na fralda. Antigamente a coisa era grave porque era tudo de pano, né? Agora com essas fraldas modernas, né, não tem tanto drama, mas mesmo assim o pai e a mãe quer se livrar. E aí fica exortando a criança, você não pode fazer, não faça mais isso. Eu falei, escuta, para com essa bobagem. Você conhece alguém que faz na roupa depois de adulto? Você conhece alguém? Ninguém, nem o mais estúpido. Faz na roupa. Prática contínua, jamais. Não. Só uma doença, aí ele vai procurar um médico. médico. Mas você nem conta isso. Estou falando que você não tem isso. Sim. Todo mundo vai controlar os esfíncteres. Aí você fica brigando com a criança porque ela está fazendo isso, é porque ela não tem ainda maturidade para fazer. É preciso ter paciência. Mas ficar brigando, exortando com raiva, fazendo a criança sentir vergonha do que fez, não é assim que nós fazemos. Nós esperamos. O amor é paciente. Fica tranquilo, vai chegar o momento que ele vai conseguir. A paciência com o crente, digamos, imaturo, né, pastor? Que nós chamamos também de crente carnal. Tem que ter paciência com ele, né? Talvez por isso muitos desistem. Não encontra paciência onde precisava encontrar. Esse carnal, Paulo diz que é criança. Paulo diz aos Coríntios, né? Não pude falar com vocês como adultos, porque vocês são crianças. Vocês são carnais. Então eu tive que dar leite para vocês. Então isso mostra a paciência de Paulo, o amor cuidadoso dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, então uma notícia muito boa para nós comentarmos aqui, que é sobre uma competição nos Estados Unidos incentivando crianças a memorizar centenas de versículos. Eles estão viralizando, já estão na 16ª edição do concurso nacional de recitar passagens da Bíblia de cor. Olha só. Então, se chama National Bible Big Game Show, e esse desafio é o seguinte: o adolescente ou criança precisa decorar a maior quantidade de versículos que ele conseguir recitar. Então, nós temos aí um garoto, o Daniel Chu, menino de 9 anos do Texas, que foi vencedor esse ano na categoria primária, que conquistou a vitória recitando tranquilamente 19 versículos, e aí ele coloca aqui de Romanos 12, e na verdade, pastor, eu até aproveito aqui, porque são 350 palavras que ele decorou da passagem. Mas uma pergunta, o senhor também tinha o costume de decorar versículos na sua infância, pastor? Olha, eu me converti aos 12 anos. E logo que eu me converti, eu me converti numa igreja bem tradicional, mas tinha muita coisa interessante, divertida. Uma das coisas que tinha lá eram as gincanas. Uma vez por ano, normalmente em julho, tinha gincana.
E todos eram convidados, mas é óbvio que a maior parte eram os jovens, né? Aí dividia-se em 2 grupos. Esses grupos criavam um nome, um slogan, tinha uma série de tarefas. E aí vinham as competições. E uma das competições, que era assim, vamos dizer, mais concorrida, era de memorização da Bíblia. Mas tinha competição de encontrar versículo na Bíblia. Com rapidez. Essa é boa. Com rapidez, o primeiro que encontra, né? Aí o dirigente falava Romanos 7, 8, primeiro que a... Mas ele nunca falava Romanos, era sempre Ageu, Sofonias, Tito. Era Esses só um dias eu negócio. falei pra alguém assim, abre Miqueias. Ele falou, existe esse livro? Meu Deus. Pois é. Então, a ideia dessas brincadeiras era levar a pessoa a familiarizar e tornar-se habilidosa com a Bíblia. Mas tinha também a competição de recitar versículo. Ela tinha 2 versões. A primeira versão era mais fácil, em que aparecia a primeira frase, que você tinha que completar. Ou então a frase final, você tinha que falar o começo. Mas tinha as competições que tinha que decorar textos longos da Bíblia. Então eu decorei todo o Sermão da Montanha, decorei uns 30 salmos, decorei Romanos, 1 Coríntios 13, Efésios 1, esses capítulos clássicos da Bíblia, e a gente decorava tudo isso, né? E naquela época, né, havia uma sensação escatológica muito mais forte do que hoje. E hoje tem, hein? Sim. Mas na época tinha mais. Por quê? Porque a gente achava que o ano 2000 é que era o fim do mundo. 2000 era a Então a data. gente estava em 1980, rapaz, só tem mais 20 anos. O pau vai quebrar, né? Então havia todo esse receio. Aí um dia o pastor chegou e falou: olha, irmãos, a Bíblia fala que vai ter perseguição antes da volta de Jesus, o ano 2000 está chegando, então nós vamos fazer o seguinte: se tiver perseguição, o que vai acontecer? Vão tirar a Bíblia. Aí o que ele fez? Ele separou irmãos da igreja para cada um memorizar 1 ou 2 capítulos. Tá brincando que fez Pra isso. excluir a Bíblia, teria que matar os irmãos. O único problema foi depois ter que checar se cada um decorou. Você teria que ouvir a Bíblia toda, né? Conferir. Mas aí, como não tinha jeito, né? Aí o que ele resolveu fazer? Vamos fazer uma Bíblia manuscrita. E aí comprou lá centenas de cadernos pautados. E aí os irmãos se revezavam copiando a Bíblia. Os escribas modernos. E aí, obviamente, né, deu uma pilha desse tamanho, né, da Bíblia, escrita à mão. Mas tudo isso fazia parte daquele tempo, a forma como a gente divertia e aprendia a palavra de Deus, né? Então eu fico feliz que haja isso também nos Estados Unidos. É uma competição ótima, né? Deveríamos criar algo parecido aqui. E pastor, uma pergunta, porque muitas pessoas demonizam essa Bíblia que não é de papel, né? Falam, olha, se você tem só Bíblia no seu celular, você não é crente de verdade. Mas é importante dar peso à palavra, como o senhor sempre tem nos ensinado, e também assim, aprender a ler, se seja no celular, no tablet, na Bíblia de papel, tem que ter o costume, né, pastor? Olha, você falou 2 coisas aí. Então, primeira coisa, quer dizer, você mostra que você é crente através do papel. Quer dizer, então, porque eu tô com a Bíblia de papel aqui, então agora eu sou uma pessoa legítima, genuína. Então, assim, não são as coisas exteriores que nos definem mais. Não é a nossa roupa, não é o nosso cabelo, não é a nossa maquiagem, também não é a Bíblia de papel. Sim. Não é isso que te define, ok? Eu, pessoalmente, gosto da Bíblia de papel. Eu mantenho esse hábito de ler. Mas eu reconheço que no iPad... Mais prático. Muito mais prático. Sim. Para viajar, para tudo. Sim. Entendeu? Então eu tenho as 2 coisas. Então esse é o primeiro aspecto. Não é o fato de ser de papel. Mas aí o outro aspecto da história, né? Que é importante você dizer. Porque as pessoas acreditam que elas também... você tem que ler, tem que ler, estudar, porque você só saber de cor ou algo assim não resolve. Mas veja bem, é que a pessoa não conhece história, não sabe da história, mas o que existia na igreja primitiva? Qual Bíblia que eles liam? Era tudo. Era só Velho Testamento, não existia nada. E ninguém Entendeu? tinha portável dentro Os de primeiros casa. evangelhos foram escritos 25 anos depois da morte de Jesus, né? As epístolas, teve epístola como o Apocalipse, que foi escrito 60 anos depois.
da morte de Jesus. Entende? Então, eles não tinham Bíblia para ler. O livro de Hebreus também. E, no entanto, a Bíblia fala. Eles liam. A Bíblia que Paulo lia era o Velho Testamento, mas ele conseguia mostrar Cristo através do Velho Testamento. Então, aqueles cristãos que não tinham Bíblia, eles eram menos cristãos? Né? Outra coisa, não sei se você sabe disso, mas 70% dos convertidos no Império Romano eram escravos. Então, 70%? 70%. Muito. Só 30% eram livres. Entendeu? Agora eu te pergunto, escravo, como é que esse escravo faz? Não tem. Porque escravo não é empregado, né? Então, aí o costume era fazer o culto 5 horas da manhã no domingo, porque foi o horário que Jesus ressuscitou, né? Antes do sol nascer. Mas o motivo pragmático era que cada um tinha que pegar no batente quando o Senhor acordasse, Senhor dele, né? Então, antes que o Senhor dele acordasse, ele ia então para o culto, 5 horas da manhã. Porque era escravo. Não tinha opção, Não tem tinha que trabalhar. não tinha. Ele tinha uma certa função e tinha que fazer, e não tinha folga, não tinha nada. Então fica muito claro, pastor, que em cada época a gente se adequa às praticidades, né? Exatamente. Não é porque... Mas aí a gente diz, não, eles reuniam 5 da manhã, então eles eram mais espirituais. Não, é a opção que eles tinham, entendeu? Nós temos uma igreja também lá em Machu Picchu, uma videira. No Peru. Machu Picchu fica no Peru. A antiga terra dos Incas. É a capital dos Incas, Machu Picchu. Mas é um lugar muito, muito turístico. Então, a igreja não é grande, deve ter umas 80 pessoas, a gente tem lá umas 6, 7 células. E eles são igreja em célula, como nós. E as células lá funcionam que dia e que hora? Funcionam na segunda-feira, 5 da manhã. Tá brincando, pastor? 5 da manhã. Por quê? Porque o turismo lá começa às 8, quando o primeiro trem de turista chega, e vai até 10, 11 da noite, quando o último trem vai embora. E eles têm que trabalhar esse período. Não tem saída. Então a célula lá é 5 da manhã. E toda vez que tem a célula, eles têm cada um traz algo para o café da manhã, então eles têm um café da manhã. Que maravilha. Aí alguém fala, mas então esse povo é mais crente do que nós. Não é isso que nos define, né? Aí são mais fiéis, tem que acordar cedo. Sim, porque para você acordar é um sacrifício, mas não é para todo mundo, não. Sim. Tem gente que o sacrifício é dormir. Entendeu? Então a gente olha muito a aparência das coisas, sem entender, às vezes, como disse Rigonato, né? A praticidade, o motivo prático porque tal coisa estava acontecendo. Né? O senhor citou o pastor Azaf Borba, até esteve conosco recentemente, que o culto dele semanal não é no domingo, né, pastor? Não, hoje eu não sei. Sim. Confesso que hoje eu não sei, mas quando eu conheci, o culto era na segunda-feira. Na segunda-feira. E eu achei a ideia genial. Eu acho que a gente deveria fazer alguma coisa parecida com isso, porque vivemos um tempo em que acabou o domingo cristão. Acabou. Tem gente que só trabalha os domingos nos shoppings. Não, domingo a tendência é funcionar tudo. Ainda não é. Ainda fecha a maior parte. Porque ainda somos um país supostamente católico cristão. Ainda então funciona, muita coisa para, mas muita coisa funciona. Essas pessoas às vezes não tem como ir no culto domingo. Então você tem um culto extra durante a semana, acho que seria muito apropriado. Talvez deveríamos até pensar nisso. Só que lá eles faziam o culto na segunda-feira à noite. A pessoa já saía do trabalho e ia para o culto. Por quê? Em Porto Alegre, né, pastor? Por que na época eles faziam isso? Porque eles não queriam se identificar com religiões. Religião é domingo, nós não. Nós somos livres. Qualquer dia é dia do Senhor. Na época eu achava isso sensacional, né? Mas hoje também eu entendo que os dias não nos definem. Se você guarda domingo, se você guarda sábado, não é isso que te define mais no Evangelho, né? Em Cristo. Sua identidade é outra. Aleluia. Vamos caminhar para o final do Escola da Graça hoje com a participação do bloco Veja a Graça. A gente sempre separa participações diferentes das outras. E essa, pastor, vem de um rapaz que está com medo da morte porque falhou em alguns dízimos. Ele diz aqui sobre Ananias e Safira. E o dízimo, ele diz o seguinte, pastor,
Ah, sim, a Helena, ela está dizendo, ouvi a pregação sobre os Atos dos Apóstolos que mostram a história de Ananias e Safira, que morreram após pegarem o dinheiro da venda de uma propriedade para si. Tem pregadores usando essa passagem, amedrontando os irmãos sobre o dízimo. Pastor, como isso funciona? Se eu não dizimar, a ira de Deus cai sobre mim? Então, eu expliquei isso hoje, vou repetir, né? Deus não quer que você faça nada porque é um mandamento. Deus quer que seja fruto da sua natureza. Então, veja bem, vamos supor que tem um mandamento de dar um beijo em Deus. Mas você não está com vontade de dar um beijo. Mas você tem que cumprir o mandamento. Você vai lá e dá o beijo. O nome disso é religião. Entendeu? Religião. O que você queria mesmo era não beijar. Mas você tem que ir porque é mandamento. Agora eu te pergunto, Deus fica satisfeito com esse beijo? Não tem como. Não, ninguém ficaria. Sim. Eu não quero uma mulher que me beija porque tem uma lei que obriga. Deus também. Então Deus também não quer que você o ame porque o mandamento é amarás o Senhor teu Deus. Deus quer conquistar o seu coração. Amém. E aí quando ele te conquista, você o ama sem saída, você não tem alternativa. Sim. É irresistível. Entendeu? Então, no lugar do beijo, põe o dízimo. Isso. Entendeu? Você tem que dar o dízimo? Não, você não tem que dar nada. Você é livre. O dinheiro é seu, faz o que você quiser dele. Deus te deu. Entendeu? Ah, então eu não vou dar. Não dê. Aí o pastor vem e fala, não, tem um mandamento, tem que dar. Se não der, Deus vai te mandar uma praga. Aí ele pega e dá, mas é igual beijo, sem querer beijar. É. Deus quer esse beijo? Não, Deus não quer. Deus não quer. Aí você fala, então ele não tem que dar o dízimo? Não, não tem. Mas muitos vão dar. Por que eles darão? Porque eles querem fazer. Gratidão. Né? Eles querem fazer. Eles querem expressar. Eles querem ajudar. É um fruto, Eles né? querem cooperar. Aí Deus aceita. Porque Deus ama a quem beija com alegria. Aleluia. Mas Deus não gosta de beijo com má vontade. O dízimo Não tem sei que se ser você está entendendo. Eu estou falando aqui em mistério. É mistério. Pastor, o dízimo, Tô captando. né, como o senhor falou aí, é como um fruto. O dízimo apropriado tem que ser um fruto. Fruto da revelação, fruto da gratidão. E não uma obra. Bom, aí você citou o exemplo de Ananias e Safira. Isso. Né? Tá lá em Atos capítulo 5, se você quiser ler na sua Bíblia. E aí, o que aconteceu? Né? Ananias e Safira, eles queriam participar também, como todo mundo estava fazendo. Barnabé vendeu tudo, entregou o dinheiro para os apóstolos. Eles também venderam a propriedade e, em vez de entregar tudo, entregaram só uma parte e disseram que entregaram tudo. Isso, então, foi um pecado para a morte. E aí muita gente gosta de usar esse texto para ameaçar os irmãos, né? Mas eu vou te dizer uma chave para você agora. Você vai ter que pesquisar na sua Bíblia. No livro de Atos, todas as vezes que fala de um crente, chama ele de discípulo. Discípulo. Mas quando não é crente, não chama. E Ananias, olha o que diz em Atos 5, verso 1. Entretanto, certo homem, chamado Ananias. Não chama ele de discípulo. Sim. É só um homem. Então essa é a prova de que não era nascido de novo, convertido. Por que que ele morreu? Ah, e agora eu vou contar um negócio para você. Eu não ameaço crente. Não. Mas eu ameaço pessoas que estão dentro da igreja, que não se converteram e que querem tirar proveito da igreja. Essas aí eu advirto, cuidado. Entende? Ananias e Safira queria tirar algum proveito da igreja, mas não eram crentes. Então, é possível hoje pessoas virem para a igreja, não, isso que estão aqui, que legal, que tem muita gente, eu posso ganhar isso, ganhar aquilo. Então, eles podem vir também com intenções? Podem. Outras não nasceram de novo. Tem sérios riscos. Tá tocando no que é de Deus, né, pastor? Por quê? Porque Deus cuida do evangelho, Deus cuida da graça, Deus cuida da igreja, entendeu? Agora, a maior parte da bagunça que a gente vê não é descrente. É filho fazendo bagunça mesmo.
É menino fazendo bagunça, é criancice. Sim. Precisa de um pirulito. É a maior parte dos problemas. Mas tem os aproveitadores também. Mas eles existem. Os aproveitadores existem. Sim. Que são Ananias e Safira. Esses podem vir até a morrer. Tem até não sei se é Paulo, pastor, que fala: acautelai-vos, porque no meio de vós virão no fim dos tempos lobos vorazes. Sim. Lá em Timóteo, Paulo diz que os últimos dias serão difíceis, né? Porque se levantarão muitos falsos mestres com falsas doutrinas, né? Então, é gente muito perversa. Isso pode acontecer hoje? Pode, né? Mas nós devemos vigiar. Pastor, e também tem uma questão de nosso Deus, ele também ele trata de maneira proporcional. A quem muito é dado, muito recebe. E aqui havia um mover de Deus, né? Havia um mover de Deus na igreja, né? E o Espírito movendo de maneira tão extraordinária. Então acaba também que ele tocou na igreja e tocou num momento muito ruim. Tem esse lado também, né? Tem esse lado também. Quando você lida com ovelhas que são sinceras, gente dócil, mas você não é pastor, você é mercenário, muito cuidado. Porque por amor dessa ovelhinha, Deus remove o mercenário. É porque a gente tende a ficar com dosinha sentimental de Ananias e Safira, né? Parece que foi algo muito grave para algo aparentemente que não foi tão relevante assim. Ou seja, uma punição muito grande, né? Tentou matar uma barata com um tiro de espingarda. Isso. Pastor, talvez. tem a questão também da autoridade apostólica em evidência de Pedro, né? Uma unção, eu não sei, mas tem algo muito específico, muito especial naquele momento que a igreja vivia. Eu creio nisso, você e o Arlan estão dizendo, né? Havia sim um mover de Deus e há sim uma autoridade apostólica diferente, né, da autoridade de qualquer outra pessoa. E isso tudo está escrito para nossa advertência. Entendeu? Por quê? Porque Deus fez questão de usar Pedro. Né? Se Deus falasse para mim, quando ele chegar, você fala para ele que vai morrer. Agora, pastor? Puxa vida, né? Mas Pedro obedeceu. Né? Quando a mulher chegou, e nem foi ao mesmo tempo, Pedro ainda ficou esperando. Falou, puxa, vai chegar a mulher agora. Né? E aí Pedro tem que falar para ela, foi assim, fulano? Fulano falou, foi, pois é. Deu a chance para ela. Você vai morrer igual o seu marido, os que levaram o corpo dele vão levar o seu. Ela cai morta também. Então, puxa vida. Aí você fala, hoje em dia acontece assim? Não necessariamente. Deus não precisa de Pedro para fazer isso. Deus poderia fazer isso por si só. Entendeu? Então, hoje, se ele não encontra Pedros disponíveis, ele vai fazer de qualquer forma. Mas ele vai remover o que tem que ser removido. Entendeu? É que nós pensamos hoje que Deus só pode agir se for através do apóstolo. Entendeu? Não funciona assim. Pastor, o senhor falou aí, né? Cometeu o pecado para a morte. É o apóstolo João que fala. Por uns você deve orar, mas outros... Não recomendo que ore. Porque é pecado para a morte. Porque esse cidadão aí já rejeitou, né? Rejeitou no coração. Então isso aqui também, essa história, é que leva tantos profetas aí que estão talvez até nos ouvindo aqui a profetizar a morte, né? O tempo Eu tive inteiro. um sonho com você. Deus vai te remover. Se você não mudar, vai morrer, entendeu? Então isso é muito comum. Você sabe uma vez? Uma história para vocês. Isso aconteceu, foi fato. Nós estávamos lá na igreja, né? E começamos, tinha uma irmã muito usada por Deus, ela assim expulsava demônio assim com uma tranquilidade, uma elegância impressionante. Deus usava muito ela. E a gente estava na reunião. Essa reunião acontecia às sextas-feiras. Um dia ela chega lá e fala, olha, é o seguinte, Deus falou comigo que vai remover a mulher do pastor. Eita, meu Deus do céu. Que era na época a pastora Elizabeth, que já faleceu. Vai remover a esposa do pastor. E aí todo mundo ficou em pânico. Foram atrás do pastor, da esposa do pastor. A profeta falou que Deus vai levar. E deu prazo. Deu prazo. Predator, pastor? Predator. Uau. Falou em 1 mês. Meu pai amado. Se não arrepender,
vai morrer. O culto de um mês foi cheio. Aí chegou o mês, passou o mês e a irmã não morreu. Ela morreu, mas morreu 23 anos depois desse fato. Não morreu. E aí os irmãos, eu inclusive, né? Falei, irmã, você falou que ia morrer, não morreu. Como é que você explica isso? Ela falou, é que eu falei pro Senhor, se for para levar ela, leva eu também. Aí o Senhor falou, não, nesse caso fica as duas. Meu Deus. Mas saiu bem demais aí. Estou te contando na presença do Espírito Santo. Isso aconteceu. Isso aconteceu desse jeito. Essa é brava. Então, isso é crente, né? Isso é tudo menino brincando com fogo, né? Acaba se machucando, mas continua sendo filho. Aleluia. Eu espero que a Helena que participou e perguntou esteja completamente inteirada do pastor Luiz respondendo aqui. Ouvinte, nós chegamos ao final desse episódio. Que bom que você está conosco até agora. Faça o que o pastor Arlan disse no início do programa. Encaminhe para alguém que precisa ouvir e ser abençoado. Cumprimentar aqui e agradecer aos nossos pastores. Pastor Luiz Rigonato, forte abraço e até o próximo encontro com o nosso pastor. Até o próximo programa de muita edificação. Fui muito abençoado, né? Ouvindo sempre, cada vez que a gente ouve o pastor Aloysio, a bênção ela é certa. E você que está ouvindo, esse programa vai ficar gravado nos canais do YouTube, da rádio, do próprio pastor Aloysio. Encaminhe para outros, né? Compartilhe isso, porque certamente, como foi dito, outros serão abençoados. Uma boa tarde a todos. Aleluia. Pastor Arlan Oliveira, um forte abraço, pastor. Fica o convite para quem quiser aprender a profetizar. O senhor está numa jornada lá no Instagram. Isso, mas vou estar escrevendo um livro, acredito que até janeiro, fevereiro a gente está com um livro aí para edificar os irmãos. E eu que agradeço estar nessa mesa aqui, aprendendo com o pastor e a vida sendo liberada, né? E recomendo você, né? Marca aí no seu celular para despertar toda agora quarta-feira. Toda quarta-feira para você ouvir o programa e também encaminhe para que outros também sejam abençoados. Um prazer estar com vocês, estar aqui com o pastor Aloysio, sendo edificado e recebendo essa palavra cheia de vida. Com muita certeza. Pastor Aloysio, nós queremos agradecer ao Senhor por ter te tornado professor da palavra. O senhor que é o mestre está aqui. Essa roda de conversa é muito mais que uma sala de aula. Obrigado, pastor. Eu que te agradeço, querido pastor Guilherme. É sempre uma alegria e um prazer estar aqui compartilhando. Eu, pelo menos, me divirto muito. Eu me divirto também. Não sei se todos que estão acompanhando se divertem, mas eu me divirto muito com tudo isso, porque isso tudo é da casa, é da família, entende? Quem é da família me entende. Sim. Quando eu conto as histórias da família, quem é da família compreende, ri junto, entendeu? Identifica. Então eu não estou aqui para condenar a igreja, condenar os pastores, condenar os irmãos, nada disso. As histórias que eu conto é só para divertir. Aleluia. Que Deus possa abençoar a cada um e continua conectado com a gente. Aleluia. Quarta-feira que vem tem mais Escola da Graça Cast. Nós te esperamos. Até lá. Tchau.